mais um episódio do O Despertar. Muito bom dia! Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Gente, para quem assistiu o episódio de ontem, sabe que nós estamos em uma série nessa semana de ontem até sexta-feira, com o tema O Processo para governar. Existe um processo, existe uma etapa, não tem como burlar. Qual é esse processo? Ontem nós estudamos a primeira parte da história de José. Por que que os irmãos odiaram ele? Se você não assistiu, volta um episódio que eu tenho certeza vai abençoar a sua vida e você vai ficar na mesma página junto com a gente nesse episódio de hoje. E para esse então episódio que nós estaremos estudando, nós vamos aprender sobre a parte que José é jogado na cova pelos seus irmãos. Isso está lá escrito em Gênesis, no capítulo 37 e no versículo de número 18. É aí que vai começar a história. Mas antes disso, a Bíblia fala que quando os irmãos odiaram mas a José por conta dos sonhos, a Bíblia fala que o seu pai porém guardava aquilo no coração, o quê? Aquele sonho que José havia contado para eles. Só que depois disso, Israel ou Jacó dá uma ordem a José e ele diz: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te a eles. E respondeu: eis-me aqui. Ou seja, nós paramos aqui no outro episódio. Então agora Israel vai dar uma ordem para José ver na onde estão os seus irmãos, aonde eles estavam apacentando. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta. Então essa foi a direção e a ordem de seu pai Israel. Assim o enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. E eles então, a Bíblia fala que no meio do campo ele perguntou a um homem: o que procuras? E ele disse, um homem perguntando a José, e José respondeu: procura meus irmãos, dize-me peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou eles em Dotã. A partir do versículo 18, vai dizer assim, ó: e viram-no de longe, e antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 19, e disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador Mor. Ou seja, lá vem o sonhador. Eles não falaram os nomes de José. Eles já direcionaram a José por aquilo que ele era. O que ele era? Um sonhador. Porque Deus havia entregado o sonho para ele. Só que eles falaram com tom de ironia. Não falaram, lá vem o sonhador. Eles falaram com tom de difamação, zombando. Olha quem está vindo aí. Lá vem o sonhador, aquele que sonha, aquele que acha que vai chegar em algum lugar. Aquele que é o filho amado de nosso Pai. Era com essa entonação que eles estavam dizendo. Versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo e lancemo-no numa dessas covas e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E veremos o que será dos seus sonhos. Mas mal sabiam os seus irmãos que o sonho que José teve não era o sonho que José almejava, mas era o sonho que Deus entregou para ele. Não foi José que quis sonhar, foi Deus que permitiu José sonhar, foi Deus que entregou o sonho. As pessoas querem parar aquilo que Deus te entregou, sabe quando elas vão conseguir? Nunca, porque ninguém para o projeto e o plano dele na sua vida, ninguém. Lembra quando Jó passou por tudo aquilo que ele passou, e no versículo... ou melhor, no capítulo 42 está escrito assim: bem sei eu que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos ou dos teus pensamentos podem ser frustrados. Nenhum plano que Deus entregou para você serão frustrados. Nenhuma palavra que Ele liberou sobre a sua vida vai cair por terra. Aliás, a palavra dele não volta vazia. Se Deus prometeu, vai acontecer no tempo certo. Podem tentar te parar, como fizeram com José, mas ninguém para quem Deus deu autorização para caminhar. Ninguém para quem Deus autorizou. Vai, anda, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu sou contigo. Quando pelo fogo, eu sou contigo. Por quê? Porque 1000 podem cair ao teu lado, José, 1000 à tua direita, mas você não será atingido, porque eu já dei ordem ao teu anjo ao teu respeito.
Ninguém para quem Deus já autorizou para frutificar. Ninguém para quem Deus já autorizou para um grande projeto. Ninguém, nada e nem ninguém. Rubem ouviu isso e disse então, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem, não derramarei sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram sua túnica e a túnica de várias coisas que trazia. A primeira coisa, zombaram de José, lá vem o sonhador. Segunda coisa, tiraram a túnica, mas não tiraram a promessa. Roubaram a túnica, mas não roubaram a promessa, porque a promessa estava sobre a sua vida, estava sobre a vida de José. Tiraram a túnica, mas não tiraram a promessa. Roubaram a túnica, mas não roubaram a palavra de Deus. Por quê? Porque podem até tirar o que é exterior, mas jamais tira o que Deus colocou no teu coração. Ninguém tira o que está dentro. Podem tentar parar o que está fora, mas o que está dentro, Deus já entregou. Estava dizendo, José, José, se tu soubesse onde eu vou te colocar, é que está escrito, aquilo que nem olhos ouviram, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetraram ao seu coração, é aquilo que Deus tem preparado para José, é aquilo que Deus tem preparado para a sua casa. Roubaram a túnica, mas não roubaram a promessa. Tentaram te difamar, mas não roubaram a promessa. Tentaram te atrapalhar, mas não roubaram a promessa. Tentaram passar à frente de você, tentaram te boicotar, mas não conseguiram. Por quê? Porque você tem uma promessa. Roubaram a túnica, mas não roubaram a promessa. Ninguém consegue tirar aquilo que Deus confiou em alguém. Ninguém. Jamais. Não consegue tirar o seu propósito, não. Não consegue tirar o seu dom. Eles vão até querer, porque esse cara com inveja, porque o sonho agravou o ódio daqueles irmãos. Mas com ódio ou sem ódio, José ia chegar onde ele tinha que chegar. Apoiando ou não apoiando, José ia chegar onde ele queria chegar. Com investidor ou sem investidor, José ia chegar onde ele tinha que chegar e ponto final. Porque Deus prometeu. No versículo 24 vai continuar dizendo o seguinte: e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então disse Judá, que proveito há que matemos a nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vende e vendemos-nos a esses ismaelitas. Só que presta atenção, você precisa prestar atenção nisso aqui, porque é muito interessante o que estava acontecendo na vida de José. José talvez não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo por ele. Por que estou tentando me matar? Por que estou tentando me vender? Por que estou tentando jogar-me na cova? Por quê? Mas olha o que está escrito, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para onde? Para o Egito. Aqueles que, anota essa frase, aqueles que acham que estão atrasando o seu processo, estão trabalhando para Deus, impulsionando o seu processo para você chegar mais rápido no Egito. Você não está entendendo. Aquele que você pensa está te atrapalhando, está te ajudando e te beneficiando para você chegar mais rápido. Você não entende, mas não entende hoje, mas amanhã vai entender. Eles estavam levando José para a terra que ele iria governar. Eles estavam levando José para a terra que José seria governador. Eles estavam levando José para José ser honrado na terra que Deus havia designado. Eles estavam levando José porque era Deus empurrando. Vai, José. Você não está entendendo, mas sou eu no controle. Você não está entendendo, mas sou eu que estou te empurrando. Vai, José. Vai, José. Vai, José. Não entendes hoje, mas amanhã você vai entender. Tá difícil hoje, mas amanhã você vai dizer, valeu a pena. Tá sofrendo hoje, mas amanhã você vai dizer, valeu a pena.
E olha o que estava escrito então. Eles jogaram, ou melhor, eles venderam José aos ismaelitas, pensando que estavam atrapalhando José, enquanto na verdade eles estavam empurrando José para chegar mais rápido no seu propósito e para o templo da sua honra. José estava numa zona de expulsão. Vai, José! A Bíblia fala então no versículo 31 que eles tomaram a túnica, os seus irmãos, e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. Eles enviaram a túnica e chegaram para o pai deles e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu a túnica, e disse que era do filho dele, e uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. O pai de José pensando. E levantaram-se todos os filhos e as filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Terminamos aqui. Mateus, o que eu preciso entender através desse episódio? Entenda isso. Roubaram a túnica, mas não roubaram a promessa. Não tem como tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Pode te jogar na cova, pode te venderem, mas isso é Deus te acelerando o seu processo para você chegar mais rápido no seu propósito. E aquele que você pensa que está tentando te atrasar, ele está te impulsionando para você chegar mais rápido no seu propósito. Se prepare, José está chegando. Egito, aguarde, José está chegando. Ei, Deus está dizendo para você: aguarde terra prometida, porque você, o meu filho, está chegando. Aguarde, Egito, porque o meu filho está chegando. O governador está chegando. O sonhador está chegando. Você vai chegar onde Deus diz que você vai chegar e ponto. Esse foi mais um episódio do O Despertar. Se essa mensagem fez sentido para você, você precisa me ajudar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, pegando esse link e compartilhando com o máximo de pessoas. Eu sou o Matheus Henrique e tive a honra de compartilhar essa palavra com você. Pegue, curte, comente, compartilhe com alguém que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas e Deus te abençoe.